Tudo bem, moçada? Sejam bem-vindos ao Desmistificando Eletroanalítica. Meu nome é Thiago Paixão e hoje nós vamos discutir sobre amperometria e titulações amperométricas. Bom, na aula de hoje a ideia é discutir uma nova técnica, que é a amperometria, que nada mais é do que uma técnica que vai se basear em medidas de corrente. Então a gente vai utilizar aquelas células eletroquímicas de 3 eletrodos para fazer medidas de corrente num potencial fixo. Então esse é o principal ponto de discussão da técnica. Então a gente tem um potencial, um E fixo, que a gente está aplicando naquelas células eletroquímicas. E utilizar a técnica de amperometria como uma técnica para fazer a detecção do ponto final de titulações. Então a ideia é a gente vai definir então um pouco sobre amperometria, depois vai começar a discutir sobre corrente difusional. Na aula passada a gente já discutiu um pouco como era o comportamento da corrente nessas células eletroquímicas, onde a difusão era o processo importante para empurrar material até a superfície do eletrodo. Depois discutir a equação de Cottrell, que a gente já havia comentado um pouco na aula passada, então vamos fazer a dedução levando em consideração que a difusão é a etapa limitante da corrente. E depois disso a gente vai utilizar então a amperometria para fazer a detecção do ponto final de titulações e utilizar a amperometria direta para fazer a detecção de espécies de interesse, sem ser necessariamente para fazer a detecção do ponto final de titulações, e sim para construir uma curva de calibração e fazer a detecção dessa espécie química nessa determinada matriz a partir da curva de calibração. Então, começando a definir a amperometria, que é a técnica eletroquímica que a gente vai utilizar nesses métodos amperométricos para tentar definir a quantidade de uma determinada espécie química numa amostra, a amperometria nada mais é do que fazer medidas, que a gente está fazendo aqui, de corrente, de amperes. Então a gente está fazendo medida de corrente entre dois eletrodos. Então a gente vai estar fazendo essa medida de corrente entre esses dois eletrodos. Nesse tipo de sistema, nessa célula eletroquímica que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com células eletroquímicas de 3 eletrodos. Então a medida de corrente que a gente vai fazer é entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar. Então aqui a gente tem o eletrodo de trabalho e aqui a gente tem o eletrodo auxiliar. O eletrodo auxiliar, para a gente, como a gente já comentou nas aulas anteriores, é um eletrodo de platina. E o eletrodo de trabalho que a gente tem aqui pode ser eletrodos de diferentes materiais. Eu posso trabalhar com carbono, posso trabalhar com platina, posso trabalhar com ouro. Então a gente pode utilizar normalmente esses metais, platina e ouro e o carbono, como condutores e sendo essas superfícies onde as reações eletroquímicas vão ocorrer. Então, na grande maioria das vezes, a gente utiliza esses eletrodos aqui como eletrodos de trabalho. E aqui, então, a gente tem um eletrodo de referência, e aqui é a parte importante nessa técnica amperométrica. A gente vai fazer medidas de corrente para potenciais fixos. Então, eu vou escolher um potencial fixo para aplicar entre o meu eletrodo de referência e o meu eletrodo de trabalho. Então, como a gente já tinha comentado na aula anterior, nessas células eletroquímicas a gente controla o potencial do eletrodo de trabalho utilizando aqueles potenciostatos. Então, nesses métodos que a gente vai desenvolver agora para determinar a concentração de espécie de interesse, a gente vai trabalhar com células eletroquímicas de 3 eletrodos. Então, o eletrodo de referência, que pode ser o eletrodo de prata, cloreto de prata, o eletrodo de calomelano, o eletrodo normal de hidrogênio. Eletrodos de trabalho, que são esses que a gente já discutiu. E o eletrodo auxiliar, que é o eletrodo de platina que a gente tem aqui, servindo como contra-eletrodo daquele sistema que a gente está trabalhando. Então, a ideia, só para a gente retomar, dessas células eletroquímicas de 3 eletrodos, é que eu não quero que a corrente flua pelo eletrodo de referência, senão assim eu mudo a composição do eletrodo de referência e eu mudo o potencial do meu eletrodo de trabalho. Então a gente faz a corrente fluir entre o trabalho e o auxiliar e o potencial ser aplicado entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. Então só para retomar, a gente fez essa discussão bastante na aula passada, então vocês podem olhar na aula que está disponível aí no card. Então, se a ideia é fazer medidas de corrente dessas células eletroquímicas, eu vou ter que ter sempre aqui uma espécie eletroativa. Então, imagina que eu tenho uma espécie eletroativa A, e essa espécie eletroativa A, ela pode se oxidar para B mais elétron. Então, aqui a gente está colocando também um eletrólito. Então, por exemplo, imagina que eu estou colocando lá KCl. E a ideia é que nessas células eletroquímicas a gente coloca o KCl para diminuir a queda ôhmica, e também para que ele seja a espécie responsável por transportar carga. Então a gente tem que colocar naquela concentração 100 vezes maior. Então imagina que aqui eu estou colocando 1 molar. Então, naquela discussão que a gente tinha feito na aula passada, a ideia era que se eu tivesse lá, por exemplo, um diagrama de ladder, imagina que o potencial dessa espécie aqui contra o eletrodo prata, cloreto de prata, é 0,5 volts. Então, se eu venho para potenciais positivos, eu estou considerando que esse processo aqui é um processo que pode ser descrito pela equação de Nernst e é uma reação reversível e rápida.
E a ideia então aqui é que, nesse sistema que a gente está levando em consideração, se eu vou para potenciais maiores do que 0,5, eu estou oxidando. Se eu for para potenciais menores do que 0,5, eu estou reduzindo. Na aula de hoje a gente vai começar a incrementar um pouco essa discussão do diagrama de Ladder para processos onde a gente começa a levar em consideração a sobretensão. Então a gente vai começar a levar em consideração processos de sobretensão para entender como esse diagrama de Ladder pode ser, a gente pode incrementar essa discussão com relação ao diagrama de Ladder. Então aqui eu tenho a minha espécie eletroativa em solução, e a ideia agora é utilizar aquele conceito que a gente tinha discutido na aula anterior. Como que flui a corrente nessas células eletroquímicas? Então imagina que aqui eu estou aplicando, nessa célula eletroquímica, eu tenho a espécie A, tenho o KCl, 100 vezes mais concentrado, então estou evitando qualquer processo de migração relacionado à espécie A. Quem está migrando é o KCl. E nesse sistema está tudo montadinho do jeito que está aqui, e eu escolho um potencial para aplicar que está nessa faixa de potencial aqui. Nessa faixa de potencial, quem tem que existir é B, e para potenciais menores do que 0,5, quem tem que existir é A. Esse aqui, lembrando, é o potencial já com relação ao eletrodo de prata, cloreto de prata que a gente está usando aqui. Então imagina que nesse experimento que a gente está fazendo aqui, eu estou aplicando um potencial fixo contra o tempo, e eu escolhi um potencial nessa região aqui, por exemplo, 0,8 volts. Então eu estou aplicando esse potencial de 0,8 volts fixo, que era uma das condições que a gente tinha aqui da técnica. Então ele não está sendo alterado com relação ao tempo. E o que a gente vai fazer é medir a corrente em função do tempo, como a gente já estava fazendo aqui também. Então aqui eu estou aplicando potencial em função do tempo, e aqui eu tenho corrente em função do tempo. Então o que vai começar a acontecer? Perto da interface eletrodo-solução, a gente tem muito da espécie eletroativa quando o experimento começa, e o que vai acontecer é que, à medida que eu aplico essa diferença de potencial, eu começo a consumir essa espécie eletroativa que está bem próximo da superfície do eletrodo. Então vai chegar uma hora que eu não tenho mais essa espécie eletroativa próximo do eletrodo, e vai faltar a espécie eletroativa próxima do eletrodo, e essa espécie vai ter que começar a chegar até a superfície do eletrodo por difusão. Então quem vai limitar a minha corrente não é a energia que eu forneço. Então quem vai limitar é a chegada de material até a superfície do eletrodo. Então, como a gente tinha visto na aula anterior, o que começa a acontecer nesse sistema é que essa corrente é alta no começo, e depois, como esse material tem que ser transportado até a superfície do eletrodo, essa corrente começa a cair em função do tempo. Então a gente vai começar a entender como que essa equação aqui é descrita em função do tempo. Então o que é importante aqui a gente já começar a pensar é que ela está sendo limitada pelo transporte de material até a superfície do eletrodo, que é o que a gente está chamando de corrente difusional e que a gente já vai ver nos próximos slides. O que é importante destacar nesses métodos que a gente está utilizando eu queria dar destaque à história da agitação. Então se eu estou pensando que eu estou realizando o mesmo experimento anterior que eu tinha ali, estou aplicando uma diferença de potencial aqui de 0,8 volts entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, e vou medir a corrente que a gente tem aqui. Então a gente está realizando o mesmo experimento anterior, eu tenho lá a espécie A em solução, que pode se oxidar para a espécie B, e tenho o meu eletrólito ali também, então eu tenho lá o KCl 1 molar. Eu vou fazer o mesmo experimento que eu tinha do anterior, então eu tenho lá o potencial que eu estou aplicando é 0,8 volts em função do tempo que a gente tem aqui. Então eu tenho lá potencial fixo, e a gente vai medir o valor da corrente. Era isso que a gente tinha feito no experimento anterior. E a corrente caía em função do tempo que a gente tinha aqui. Então aqui o tempo e o tempo. O que eu estou fazendo quando eu estou agitando essa solução? Quando eu estou agitando essa solução, a gente está empurrando o material para a superfície do eletrodo. Então, estou diminuindo a espessura da camada de fusão e estou jogando mais material na superfície do eletrodo para fazer com que aquela reação consiga se processar. Ao fazer isso, o que começa a acontecer? Se eu estou empurrando mais material e tenho energia necessária para que a espécie A seja oxidada para a espécie B, eu vou fazer com que a cinética do processo aumente. Então, o que vai acontecer com aquela corrente? Em vez da minha corrente começar a diminuir em função do tempo, o que vai acontecer é que ela vai chegar, se eu pensar aqui, por exemplo, que aqui ela estava caindo em função do tempo, essa corrente pode até ser um pouco maior e ela vai se manter constante em função do tempo.
Então, porque ele só começa a consumir aquele material muito próximo do eletrodo. A não ser que eu consiga fazer uma eletrólise exaustiva, que a gente fazia na colometria, essa concentração pode começar a cair. Mas se eu pensar em tempos curtos, é que eu estou pensando em 1 minuto, 2 minutos, não é uma eletrólise a ponto de acabar com todo o material que está ali próximo da superfície do eletrodo. Então, o que eu estou fazendo? Empurrando o material. Se a minha cinética desse processo eletrodo era controlado pela quantidade de material que chegava, ao utilizar essa convecção eu estou empurrando mais material, diminuindo a espessura da camada de difusão que a gente estava fazendo, e aqui a gente tem então agora um incremento da corrente quando a gente comparava sem agitação aqui com o processo onde a gente tem agitação no sistema, que é esse processo que está aqui, com agitação. Então a ideia é mostrar que ao utilizar a convecção, a gente consegue fazer com que essa corrente aqui atinja um estado estacionário. Tudo aquilo que chega na superfície do material é prontamente oxidado. Então a gente tem como se ela não muda em função do tempo. Então eu estou empurrando o material. Então isso vai ser importante para a gente entender aqui que essa corrente aqui não muda em função do tempo e é até mais fácil de monitorar essa corrente. Ela não fica caindo em função do tempo nesse processo. Então a gente está utilizando a agitação aqui para empurrar mais material para a superfície do eletrodo e fazer com que essa corrente chegue numa corrente de estado estacionário aqui para a gente fazer a medida. Então essa seria a diferença entre usar a convecção ou não dentro dos sistemas que a gente está trabalhando. Então, pensando dentro dessa discussão, o que é importante destacar é que se eu tenho uma superfície de um determinado eletrodo num sistema, então considerando que essa aqui seria a área do eletrodo de platina, por exemplo, a velocidade da reação significa a quantidade de elétrons que passaram por essa seção de platina que está aqui. Então eu quero entender um pouco dessa cinética. Então isso tem a ver com a corrente que está passando nessa área desse eletrodo de platina aqui em função do tempo. Então a velocidade de um determinado processo eletroquímico, ela tem a ver com a corrente que passa naquele sistema, dividido pelo número de elétrons, constante de Faraday e a área do eletrodo. Então a velocidade dessa reação eletroquímica que acontece nessa superfície desse eletrodo de platina depende da quantidade de elétrons que fluíram aqui. Então só para destacar, né, que a gente sabe, carga, que é a quantidade de elétrons que passa ali, tem a ver com corrente vezes tempo, que a gente já tinha visto lá na amperometria. Então corrente tem a ver com a carga, que é a quantidade de carga que passou por um determinado tempo. Então a ideia aqui é tentar entender que a velocidade de um determinado processo eletroquímico, como a gente já tinha discutido e agora colocando isso numa fórmula, depende da corrente. Então quanto maior for a corrente que tem no sistema, maior é a velocidade da reação. Então se eu empurrei mais material, por exemplo, naquele processo que a gente estava discutindo anterior, maior é a velocidade da reação, daquela semi-reação que está acontecendo na superfície daquele eletrodo. Então se a gente for começar a discutir essa velocidade relacionada a um processo que é limitado por difusão, então se ele é limitado por difusão, a gente pode considerar que o fluxo, a chegada de material aqui, então considerando aqui com J, esse fluxo de material depende do gradiente de concentração. Então, assim, se a etapa que limita não é a energia que eu forneço nessa superfície desse eletrodo, e sim a velocidade com que o material chega, esse J é descrito pelo coeficiente de difusão da espécie, delta concentração sobre delta distância, aqui considerando numa distância só. Então, considerando aqui, por exemplo, no eixo x. Então, o fluxo do material depende do coeficiente de difusão da espécie, e se eu aproximar para uma única dimensão que está aqui, ele depende do gradiente de concentração, então da concentração no seio da solução, menos a concentração na superfície do eletrodo. E aqui ele depende da distância ou da espessura da camada de difusão, que era algo que a gente já tinha visto. Então, se eu rearranjar essa equação que está aqui, eu posso descrever que a velocidade da reação ela é dada pela velocidade de chegada do material, então esse fluxo de material que a gente tem aqui, que é dado pelo coeficiente de difusão, a concentração no seio da solução, menos a concentração na superfície do eletrodo, dividido pela espessura da camada de difusão. E isso é igual a corrente sobre NFA. Então, número de mols de elétrons, constante de Faraday e a área do eletrodo de platina que a gente tem aqui.
Então eu posso descrever aqui, rearranjando, que a corrente é dada por NFA, coeficiente de difusão, concentração no seio da solução, menos C0, concentração na superfície do eletrodo, dividido pela espessura da camada de difusão. Então o que é importante destacar? Essa corrente que é limitada pela difusão do material, ela só depende do número de elétrons, da constante de Faraday, da área do eletrodo, do coeficiente de difusão da espécie, do delta concentração, aquela força motriz que vai empurrar o material para a superfície do eletrodo, e da espessura da camada de difusão. Se eu levar em consideração que nessa condição experimental eu já dei toda a energia necessária, então C0, a concentração próxima da superfície do eletrodo, se a gente levar em consideração aqui a superfície do eletrodo, que a gente tem aquele gradiente de concentração, então lembrando da aula passada que a gente tinha lá 100% da concentração, aí aqui 0%, então se eu fizer o perfil de concentração, aqui a gente tem distância, significa que a concentração no seio da solução é a máxima, e quando chega perto da superfície do eletrodo, ela cai até zero. Se eu já dei toda a energia para que todo aquele processo de transferência eletrônica daquela reação faradaica acontecesse, a concentração no seio da solução aqui é zero. Ou desculpa, a concentração na superfície do eletrodo é zero. Então, com isso, a corrente que a gente tem aqui, ela é dada pelo número de elétrons, constante de Faraday, área do eletrodo, coeficiente de difusão, concentração no seio da solução, dividido pela espessura da camada de difusão. Então a corrente está diretamente proporcional à concentração, que é aquela propriedade analítica que a gente quer para determinar a concentração de espécies químicas de interesse. Aqui só levando em consideração que a espessura da camada de difusão, então descrevendo aqui, a espessura da camada de difusão, ela pode ser descrita como π dt, que a gente já tinha discutido na aula anterior. Então aqui é a constante π, coeficiente de difusão e o tempo. Então se eu rearranjar essa equação aqui, eu tenho que corrente, ela é dada por N, F, A, coeficiente de difusão, a meio, então já cancelei o coeficiente de difusão que estava dividido, concentração no seio da solução, dividido por πt. Que essa daqui é a equação que a gente define como equação de Cottrell. Então a corrente cai em função da raiz do tempo, que era aquilo que a gente tinha visto. Então, se eu não tenho nenhum processo convectivo, só tenho a difusão atuando como etapa limitante do processo eletroquímico, a corrente cai em função do tempo, como a gente tinha visto no primeiro slide que a gente estava discutindo. Então, se eu não empurrar material, a corrente vai caindo em função do tempo, e isso descreve aquela discussão que a gente estava fazendo na aula anterior. Então, com isso, o que começa a acontecer aqui? Essa corrente difusional, ela não depende da voltagem, então essa é a parte importante de se destacar. Eu já estou numa etapa onde não tenho mais a limitação cinética da energia que eu forneço para a superfície do eletrodo, e o único fator que afeta a corrente, então eu já estou eliminando também a corrente de migração, porque a gente tem um eletrólito de suporte, é a velocidade de difusão, então a velocidade com que esse material chega até a superfície do eletrodo que a gente tem. E aqui entra o parâmetro importante, né? Então, se a corrente difusional ela é proporcional à concentração do material eletroativo no seio da solução, quando a gente remove um material, imagina que esse material eletroativo eu estou removendo, por exemplo, numa titulação, a corrente começa a diminuir. Então, a gente pode utilizar o fato de a gente estar alterando a composição química da solução por uma reação externa, que eu estou adicionando a partir de uma bureta, para tentar utilizar isso como princípio para poder fazer ou detectar graficamente o ponto final a partir de titulações que a gente define como titulações amperométricas. Então aqui entra o princípio fundamental do que a gente vai utilizar para fazer essa discussão com relação a como utilizar métodos amperométricos para fazer a detecção do ponto final de titulações. Então, para tentar entender o princípio dessas titulações amperométricas, eu vou tentar pegar um exemplo, que é uma titulação de precipitação. Então eu quero determinar chumbo, que tem aqui no meu sistema. Quero determinar chumbo numa amostra, chumbo 2+, e eu vou utilizar aqui na bureta sulfato. Então vou usar um sal de sulfato de chumbo para poder fazer essa determinação. Então a ideia é precipitar o sulfato de chumbo. Então a estequiometria daquela reação é 1:1. Então a ideia vai ser aqui
a partir dessa reação de precipitação, tentar fazer essa detecção. Então a gente está utilizando o princípio de uma titulação de precipitação para fazer essa determinação de chumbo. Então essa é uma reação que acontece em solução quimicamente. Só que eu posso fazer isso utilizando indicadores visuais para poder fazer essa titulação. Só que a ideia aqui é utilizar então aquele sistema de 3 eletrodos, aquela célula eletroquímica, e utilizar a amperometria para poder fazer a detecção do ponto final. O que eu sei desse sistema? Eu preciso ter uma espécie eletroativa. Minha espécie eletroativa aqui no caso é o chumbo. Então o chumbo pode sofrer um processo de óxido-redução que está diretamente relacionado com o chumbo 2+, mais 2 elétrons, vai até chumbo metálico. O E0 dessa reação ele é menos 0,126 volts. Se eu levar em consideração que eu já estou corrigindo ele para um eletrodo de prata, cloreto de prata, que vai ser o eletrodo que a gente vai colocar no sistema, o potencial é menos 0,348 volts. Então já estou convertendo aqui para o eletrodo de prata, cloreto de prata. Então qual que é a ideia nesse sistema? Se eu quero fazer esse experimento eletroquímico aqui, eu tenho que ter um eletrólito para tirar a corrente de migração. Então aqui eu vou colocar um eletrólito como nitrato de potássio, 100 vezes mais concentrado, então digamos que eu coloque ele aqui 1 molar. Tenho lá a minha solução padronizada de sulfato de sódio, por exemplo. E aqui eu tenho o íon chumbo da amostra que eu tenho interesse em determinar, que eu vou determinar a partir da estequiometria. Só que eu preciso saber qual é o volume de sulfato que eu vou gastar aqui na bureta. Então a ideia eu vou colocar nessa célula eletroquímica, dentro desse becker, eu vou montar a minha célula eletroquímica, que vai ter lá então um eletrodo de trabalho de platina, o meu eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, e o meu eletrodo auxiliar, que vai ser o eletrodo de platina, como a gente já estava fazendo nas discussões. Então, se eu levar em consideração, eu preciso aplicar uma diferença de potencial nesse sistema. Que diferença de potencial que eu vou aplicar? Eu vou querer monitorar, por exemplo, o chumbo 2+. Para monitorar o chumbo 2+, eu preciso aplicar uma diferença de potencial para oxidar o chumbo 2+. Então, se eu for utilizar o diagrama de Ladder para ver qual é esse potencial que a gente tem que aplicar, se eu for lá considerar aqui potenciais positivos, e aqui potenciais negativos. Então aqui a gente tem o potencial de menos 348 milivolts. Então quando eu vou para potenciais maiores do que esse valor aqui, a gente favorece oxidações. Quando eu vou para potenciais menores que esse daqui, a gente está favorecendo reduções. Então se eu estou favorecendo uma redução, aqui a gente espera que exista o chumbo metálico. E aqui eu espero que exista o chumbo 2+. Então, qual que é a ideia nesse experimento? Que potencial eu vou aplicar? Primeiro, eu estou fazendo a discussão como se esse processo aqui fosse um processo nernstiano, que a gente pode utilizar a equação de Nernst para representar ele, apesar dele não ser, então eu vou fazer 2 vezes esse exemplo para a gente discutir. Então, se eu estou pensando que para qualquer energia maior do que essa que eu tenho aqui, então se eu pensar aqui só para a gente fazer essa discussão nesse eixo aqui, a gente tem corrente, significa que para qualquer valor de potencial que eu aplicar aqui, fluiria a corrente positiva, então eu estaria fazendo oxidações, e para qualquer potencial menor do que esse, fluiria correntes para redução. Então isso é o que a gente está tentando discutir, qualquer potencial maior começaria a acontecer oxidação, qualquer potencial menor começaria a acontecer reduções. Então aqui eu teria o zero de corrente. O que acontece nesse sistema? Se por acaso eu tiver sobretensões, significa que eu tenho alguma etapa que limita esse processo de transferência eletrônica acontecer, eu dou energia, nada acontece, nada acontece, nada acontece, e depois começaria a fluir corrente aqui. Então a gente estaria levando em consideração que pode ter sobretensões em uma região onde nada acontece nesse sistema até eu vencer aquela sobretensão. Então isso a gente já passa para um sistema, no caso, mais real, e um sistema onde a gente tem a sobretensão atrapalhando esse processo cinético acontecer. Esse processo de transferência eletrônica acontecer. Que pode ser uma etapa, por exemplo, por eu precisar de uma energia de ativação a mais para aquela reação eletroquímica acontecer. Então, eu tenho
O que seria aquela discussão a mais no diagrama de ladder que eu tinha comentado? Existem processos que têm sobretensão. Se tiver sobretensão aqui, eu preciso levar isso em consideração. Até agora a gente só estava levando em consideração que eu tinha processos que podiam ser descritos pela equação de Nernst e eram processos reversíveis. Então eu vou apagar só aqui essa discussão que a gente estava fazendo da corrente, porque nesse primeiro momento eu vou levar em consideração que esse processo poderia ser descrito pela equação de Nernst. Então, a ideia é que se eu aplicar um potencial aonde eu vou conseguir reduzir o chumbo 2+, eu poderia aplicar qualquer potencial menor do que os menos 348 mV, considerando, fazendo aquela aproximação de que esse processo é um processo rápido, reversível, que poderia ser descrito pela equação de Nernst. Então, levando em consideração que eu tenho que aplicar uma diferença de potencial entre o referência e o auxiliar para monitorar alguma espécie química, e eu quero monitorar o chumbo 2+, é importante destacar aqui que ao monitorar o chumbo 2+, eu estou consumindo o chumbo 2+, mas é muito pouco chumbo 2+, a ponto de não influenciar a estequiometria dessa reação. Eu vou remover 0,0001%. O meu eletrodo é pequeno aqui, em área, quando a gente está utilizando essas medidas de amperometria. Então isso é importante destacar que é diferente daqueles eletrodos grandes que a gente usava na colometria. Então isso vai consumir, mas muito pouco, a ponto de não ser significativo para atrapalhar a detecção do ponto final. Então esse potencial que eu tenho que escolher para aplicar entre esses dois eletrodos que estão aqui, tem que ser um potencial menor do que menos 348 mV. De novo é importante destacar que eu estou considerando que esse processo aqui é um processo que pode ser descrito pela equação de Nernst. Então eu poderia aplicar qualquer potencial nessa região aqui. Então digamos que eu aplique aqui uma diferença de potencial contra o eletrodo prata-cloreto de prata de menos 0,5 volts. Então essa vai ser a diferença de potencial que eu estou aplicando entre esses eletrodos aqui. Menos 0,5 volts. E estou monitorando então a corrente entre esse eletrodo e esse eletrodo que está aqui. Então se eu fizer uma representação gráfica, eu vou estar monitorando correntes de redução, vou estar reduzindo o chumbo 2+. Então eu tenho correntes negativas. Então eu tenho aqui corrente, e aqui eu tenho o volume do sulfato que a gente está adicionando com a boreta. Vai existir um determinado momento onde vai acontecer o ponto final daquela titulação. Então, só representando aqui, por exemplo, seria nesse momento que vai acontecer o ponto final. O que acontece? Quando eu não adicionei nada de sulfato na solução, é a concentração máxima de chumbo que a gente tem. Então, se é a concentração máxima de chumbo que a gente tem, vai ser a maior corrente que a gente tem. Lembrando que a gente está levando em consideração correntes de redução, são correntes negativas, como a gente já tinha visto naquela convenção. Ela vai ser a maior corrente que a gente tem em módulo. Então, no começo do experimento, eu tenho muito chumbo. E a gente já tinha visto que a corrente é diretamente proporcional à concentração da espécie que a gente tem. Conforme a gente adiciona sulfato em solução, essa reação de precipitação ocorre na solução, diminui a concentração de chumbo em solução, diminuindo a concentração de chumbo, diminui a corrente. Então a corrente vai diminuindo em função do volume de sulfato. Então a corrente vai diminuir linearmente aqui até chegar no ponto final. Quando chegar no ponto final dessa titulação que a gente tem aqui, acaba toda a concentração de chumbo que a gente tem em solução, e o chumbo era a espécie que a gente estava monitorando, então depois disso a corrente continua constante e baixa aqui no sistema, já que a gente não tem mais chumbo em solução. Então o encontro dessas duas retas aqui dá para a gente o volume de sulfato em solução, e a partir da estequiometria da reação a gente consegue então determinar a concentração de chumbo a partir do gráfico da amperometria. É importante destacar que todo experimento a gente estava fazendo o quê? Com que a gente tivesse convecção aqui no sistema para empurrar material e para fazer com que a corrente não caísse em função do tempo. Então a gente tem aquela corrente onde a gente está diminuindo a espessura da camada de fusão e tendo aquela corrente de estado estacionário, onde a gente pode monitorar então mais facilmente a corrente relacionada ao processo do chumbo 2+, que está acontecendo na superfície do eletrodo, e encontrar graficamente o ponto final dessa titulação que a gente tem aqui. E depois as contas são feitas do mesmo jeito que a gente fazia para qualquer titulação. Sei a concentração de sulfato, sei o volume, sei o número de mols é igual ao número de mols de chumbo que tem em solução. A gente detecta a concentração, a gente consegue monitorar a concentração de chumbo nessa amostra de interesse. O mesmo experimento poderia ser feito, por exemplo, para determinar sulfato. Então imagina que eu quero determinar sulfato numa determinada amostra a partir da reação com chumbo 2+.
Então eu vou ter de novo o precipitado de sulfato de chumbo. Tenho aqui na minha bureta chumbo 2+. Tenho aqui em solução o sulfato. Tenho o meu eletrólito numa concentração 100 vezes mais concentrada, para evitar que tenha a migração da espécie eletroativa que a gente tem aqui, que no caso vai ser o chumbo 2+. Continuo tendo o mesmo sistema de eletrodos, aplicaria a mesma diferença de potencial, de menos 0,5 volts, e monitoraria a corrente aqui. A diferença nesse sistema é que a espécie eletroativa está vindo da bureta, aqui, que é daquele processo que a gente estava monitorando, que era do chumbo 2+, mais 2 elétrons, indo para chumbo metálico. Então a ideia aqui, agora, é que eu vou estar de novo monitorando uma reação que está acontecendo na superfície do eletrodo de trabalho aqui, que é essa daqui. Só que o que acontece é que enquanto eu tiver sulfato em solução, eu não tenho chumbo 2+ livres. Se tenho, é muito pouco, a corrente vai ser muito baixa. Então, de novo, eu continuo monitorando uma reação, eu continuo monitorando um processo de redução, que vai ter correntes negativas que a gente tem aqui. E faço isso em função do volume de sulfato que a gente adiciona em solução. Tenho um determinado momento onde vai acontecer o ponto final daquela titulação que a gente está realizando. E o que vai acontecer nesse experimento é que enquanto eu não chegar no ponto final, não sobra chumbo em quantidade apreciável em solução. Então minha corrente ela é zero. A partir do momento em que eu estou num potencial onde eu posso monitorar a redução do chumbo 2+, e sobrar chumbo 2+ aqui em solução, que só vai acontecer depois que acabar todo o sulfato, a corrente aumenta. Então meu gráfico é um pouco diferente, mas de novo eu monitoro e consigo detectar o ponto final daquela titulação que a gente está fazendo a partir do encontro dessas duas retas que a gente tem aqui. O que é importante destacar, fazendo aquela complementação com relação ao diagrama de escada. Se no caso do chumbo, o diagrama de escada, que a gente tem que levar em consideração o sobrepotencial, significa que se eu passasse essa informação para vocês de que aqui eu tenho um processo que é limitado por algum sobrepotencial, existe uma janela aqui que a gente tem que considerar, então nessa faixa aqui, onde nenhuma reação acontece. Então se eu estiver monitorando aqui, por exemplo, corrente, só para deixar aqui especificado, como a gente estava fazendo aquela discussão anterior, se eu tivesse aqui no caso, onde a gente estava no potencial de menos 0,348 volts, significa que mesmo que eu dê energia, aqui eu tenho um sobrepotencial, então não flui corrente, tanto sobrepotencial para o lado positivo quanto sobrepotencial para o lado negativo. Então aqui não vai fluir nenhuma corrente, só vai começar a ter potencial, ou corrente no caso, quando eu chegar nesse potencial onde eu consigo vencer todas as sobretensões. Então, se aqui nesse eixo eu estou monitorando corrente, a partir daqui a gente tem corrente fluindo. E mesma coisa acontece para cá. Então eu precisaria informar para vocês qual é o sobrepotencial para vocês terem certeza, e se essa equação segue ou não segue, por exemplo, a equação de Nernst pode descrever se ela é uma reação rápida e reversível, que isso vai ficar um pouco mais fácil da gente conseguir entender quando a gente estiver discutindo a parte de voltametria. Então é importante eu informar essa história para vocês saberem que o diagrama de Ladder, ele, naquela primeira aproximação que a gente discutiu, eu já estava discutindo que eram reações rápidas e reversíveis. Tá? Então qualquer potencial acima do E0 vai fazer fluir corrente. E eu tenho que levar em consideração que isso nem sempre acontece para todos os processos que a gente estuda devido à sobretensão. Então isso é algo importante da gente destacar com relação a essa discussão que a gente está fazendo agora, para vocês levarem isso em consideração, já que eu vou fazer uma discussão de um exemplo onde tem, por exemplo, agora duas substâncias eletroativas sendo tituladas. Nesse caso, o sulfato não era eletroativo. Então, ele não é uma substância que vai sofrer um processo de oxidorredução. Então, era um pouco mais fácil. Então, agora nessa discussão, a gente vai levar em consideração quando eu tenho duas substâncias que são eletroativas em solução. Então, levando em consideração agora que eu quero monitorar uma espécie química e que vai ser titulada também por uma outra espécie que é eletroativa. Então, se eu pensar aqui nesse caso, onde eu tenho iodo, mais 2 elétrons, indo para 2 iodetos. Se eu pegar uma outra semi-reação, que por exemplo no caso seja do tiosulfato, então eu tenho tetrationato, 2 menos, mais 2 elétrons, indo para tiosulfato, S2O3, 2 menos. O E0 dessa reação que está aqui, e o E0 dessa semi-reação que está aqui,
é 0,08 volts, e dessa que está aqui é 0,5355 volts. Bom, então, primeiro considerando a reação que acontece em solução, essa tem o maior potencial de redução. Então a reação que acontece é a reação entre o iodo e o tiosulfato. Então a reação que se processa em solução que a gente tem aqui, considerando essas semi-reações, é iodo reage com tiosulfato, dando tetrationato mais 2 iodetos. Então o que acontece aqui? Eu posso fazer uma titulação, uma iodometria, onde eu tenho na boreta iodo aqui, uma solução padrão de iodo, e aqui eu quero determinar tiosulfato. Bom, como pode ser observado aqui, ambas as reações são de processos que são de transferência eletrônica. Então eu tenho duas substâncias que são eletroativas. Se eu levar em consideração aqui então o diagrama de Ladder para cada uma delas, esse processo que a gente tem aqui é um processo rápido, irreversível, que pode ser descrito pela equação de Nernst. Então o diagrama de Ladder dele é relativamente simples, a gente não tem nenhum problema para levar isso daqui em consideração. Então eu tenho aqui potencial positivo, potencial negativo. Levando em consideração aqui já corrigindo o valor para o potencial do eletrodo de prata, cloreto de prata, que é o eletrodo que a gente vai utilizar aqui, como eletrodo de referência. Então aqui eu já estou descrevendo ele corrigido para o potencial do eletrodo de prata, cloreto de prata, que é 0,3135. Então, para potenciais maiores do que o potencial que a gente tem aqui, eu tenho oxidações. Então, estou favorecendo com que o iodeto vá para iodo. Então, aqui a gente tem iodo. E aqui eu estou favorecendo reduções. Lembrando que esse potencial aqui, ele já está corrigido para o eletrodo de prata, cloreto de prata. E aqui tem que existir, então, o iodeto. Bom, se eu agora levo em consideração que aqui eu também posso descrever um diagrama de Ladder para o tetrationato tiosulfato, se eu descrevesse considerando que eu posso descrever essa reação como uma equação que pode ser descrita pela equação de Nernst, é um processo rápido e reversível, que não é, tá? Então eu descreveria o diagrama de Ladder dessa maneira que está aqui. Então o potencial é 0,08 contra o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, levando em consideração contra o potencial do eletrodo de prata, cloreto de prata, o potencial que a gente vai ter aqui é menos 0,142 volts. Então, para potenciais maiores, se fosse levado em consideração que essa equação era uma equação nernstiana, aqui deveria existir, para potenciais maiores do que o E0, a espécie que responsável, deveria acontecer um processo de oxidação. Então, se acontecesse um processo de oxidação, era o tiosulfato indo para tetrationato. Então, aqui deveria existir o S4O6 2-. E aqui deveria existir o tiosulfato. Contudo, a gente tem um sobrepotencial bastante alto. A gente, para baixo, pensando naquela janela onde nada vai acontecer, aqui para baixo nada vai acontecer até a gente ter um processo de redução da água. Então a gente não consegue enxergar o processo de redução que acontece aqui, nesse caso, pensando aqui na parte de baixo. A oxidação a gente vai enxergar, só que a gente só vai enxergar essa oxidação para potenciais muito altos. Se a gente aplicar uma diferença de potencial aqui, então pensando que essa corrente só vai começar a fluir quando a gente, contra um eletrodo de prata, cloreto de prata, aplicar um potencial maior do que 1,2 volts mais ou menos. Que isso aqui, então, a gente está levando em consideração a sobretensão dentro dessa informação que a gente tem. Então, tudo se passa como se dificilmente o tiosulfato e o tetrationato, essa reação que a gente tem aqui dessa semi-reação, conseguisse acontecer na superfície do eletrodo, dentro dessa janela de potencial que a gente tem aqui da redução da água aqui embaixo, até a oxidação mesmo do tiosulfato até tetrationato. Então, eu precisaria aplicar um potencial muito alto para que ocorresse uma reação de transferência eletrônica relacionada a essa semi-reação que a gente tem aqui.
Então, na prática, tudo se passa como só uma única espécie poderia ser eletroativa na superfície daquele eletrodo, que nesse caso a gente está utilizando aqui platina de novo, e também o eletrodo de platina como eletrodo auxiliar. Então, que espécie química eu vou estar monitorando? Eu vou estar monitorando algo relacionado com essa semi-reação que a gente tem aqui de interesse. Então, eu estou monitorando qualquer espécie química, eu vou ter que agora escolher qual é o potencial que eu vou aplicar, para poder monitorar essa reação de interesse que a gente tem aqui. Bom, se o tiosulfato, que está aqui, reage com o iodo, que está aqui, eu posso escolher dois potenciais diferentes para monitorar essa reação. Eu posso querer monitorar o iodo que sobra, ou eu posso monitorar o iodeto. Então, como a gente estava discutindo, dependendo do potencial que eu escolher aqui, o gráfico vai ser de um determinado jeito. Imagine que eu escolha monitorar o iodo que a gente tem aqui sobrando. O iodo só vai sobrar quando terminar todo o tiosulfato que a gente tem aqui em solução. Então, se eu quero monitorar o iodo, reações de redução do iodo indo para iodeto só vão acontecer nessa faixa de potencial que a gente tem aqui. Então eu teria que escolher um potencial menor do que 0,3135 volts que a gente tem aqui. Então nesse potencial que a gente vai escolher aqui, imagine que eu escolho um potencial aqui de 0,1 volts. Eu estou num potencial onde eu vou fazer com que o iodo seja convertido para iodeto. Então aqui vai estar acontecendo o quê? Uma redução. Então se eu levar em consideração que eu estou monitorando a corrente, já que eu estou no método amperométrico, então eu tenho lá a corrente em função do volume de iodo adicionado. Então num determinado ponto dessa titulação vai acontecer o ponto final. E como eu estou monitorando então o processo de redução, eu vou estar monitorando correntes negativas. Só que só vai existir iodo quando todo o tiosulfato acabar aqui em solução. Então no começo do experimento, eu não tenho corrente apreciável do processo de redução do iodo para iodeto. Quando acabar todo o tiosulfato em solução, começa a fluir corrente e corrente negativa. Vai aumentando a quantidade de iodo em solução e aumenta a velocidade do processo de redução. Então a corrente começa a aumentar no sentido negativo. Então o encontro das duas retas aqui vai dar o ponto final da titulação que a gente tem de interesse desse método que a gente está utilizando quando a gente utiliza esse potencial de 0,1 volts. Imagina que agora eu escolha um outro potencial. E esse potencial agora vai ser um potencial onde eu vou aplicar para, por exemplo, oxidar o iodeto. Então eu vou oxidar o iodeto em qualquer potencial que eu tiver nessa região que está aqui. Então digamos que eu aplique aqui 0,5 volts. Então agora entre o eletrodo de referência de trabalho eu estou aplicando 0,5 volts. 0,5 volts eu vou monitorar em que espécie química? Eu vou monitorar agora o iodeto. O iodeto está sendo formado toda vez que a gente adiciona o iodo. Então o iodo reage com o tiosulfato, forma iodeto. Então a concentração de iodeto vai aumentar principalmente nesse ramo da curva que está aqui. Iodeto indo para iodo é uma oxidação. Então essa oxidação são correntes positivas. E conforme a concentração, como eu já comentei, de iodeto vai aumentando, ela vai aumentando porque o iodo reage com o tiosulfato e aumenta a concentração de iodeto, essa corrente que a gente está monitorando aqui vai aumentar com o volume de iodo que a gente está adicionando, até chegar no momento onde todo o tiosulfato acaba na amostra que a gente tem e a corrente fica constante com relação à concentração de iodeto que a gente tem aqui em solução. A gente chegou na concentração máxima, agora só vai aumentar iodo. E o iodo, nesse potencial que a gente está, é a espécie química que já tem que existir na superfície do eletrodo. Então a gente pode ter duas curvas diferentes, dependendo do potencial que a gente aplica. Então é importante entender qual é o potencial que a gente aplica e qual a espécie química que a gente vai estar monitorando dentro desses experimentos que a gente está realizando agora nessa titulação amperométrica. Então o potencial faz diferença e depende das espécies químicas e entender se eu tenho ou não tenho também algum sobrepotencial atrelado a essa discussão que a gente está fazendo. Ao se utilizar então esses métodos amperométricos em titulações, a gente tem algumas vantagens. A gente consegue fazer a detecção do ponto final das titulações com bastante rapidez, pelo encontro das duas retas, do antes e depois.
E esse encontro dessas duas retas aqui tem uma vantagem bastante grande para a gente, do mesmo jeito que a gente já tinha discutido na condutometria. Quando eu tenho, por exemplo, um produto que é relativamente solúvel, ou a gente tem algo que pode ser apreciavelmente hidrolisado, de titulações ácido-base, como eu não me preocupo muito com aquele encontro, por exemplo, nas titulações que a gente tem aqui o volume adicionado da determinada espécie, e aqui a gente está monitorando corrente, como eu não me preocupo muito em monitorar com cuidado esse ponto aqui de intersecção, então eu não me importo muito se a corrente tem uma curvatura aqui. Então o fato do encontro das duas retas, a gente ter bastante ponto aqui e bastante ponto aqui, já define para a gente bastante bem o ponto final. Então eu não preciso me preocupar com problemas de hidrólise ou problemas aqui no caso de ser um produto que não forma um precipitado muito insolúvel. Então isso facilita bastante a gente para fazer essa detecção do ponto final. E o outro ponto é que as titulações amperométricas são muito sensíveis. Então mesmo o fato de eu ter concentrações muito baixas numa determinada solução faz com que eu ainda consiga detectar corrente com facilidade por esse sistema que a gente está trabalhando. Eu consigo monitorar correntes relativamente baixas no sistema, então isso faz com que a gente consiga detectar, eu possa realizar titulações para soluções não muito concentradas, nas quais a gente não conseguiria fazer com indicador visual, já que normalmente a gente sempre está com concentrações relativamente altas nessas titulações. E uma outra vantagem, aqui um quarto ponto a se destacar, é que mesmo tendo outros sais, por exemplo, sais que não sejam eletroativos no caso, como por exemplo o próprio eletrólito suporte, a gente consegue trabalhar bastante bem nessas soluções com outras espécies, desde que elas não apresentem oxidação ou redução, elas não interfiram no sinal que a gente está querendo monitorar. Então essas seriam algumas das vantagens que a gente tem de se utilizar as titulações amperométricas, utilizar o método amperométrico para detectar o ponto final. Então, uma vez entendido o método amperométrico para fazer a detecção do ponto final de titulações, agora a ideia é tentar ver porque a gente chama dessa amperometria para esses métodos diretos. A amperometria não é um método absoluto, como a colometria e a eletrogravimetria que a gente tinha visto nas aulas anteriores. Eu preciso construir uma curva de calibração. Então, se eu quiser fazer isso, eu preciso pegar uma solução padrão e fazer adições de alíquotas conhecidas daquela espécie química, monitorar a corrente, construir a curva de calibração para poder fazer a detecção. Então eu preciso montar primeiro uma célula eletroquímica, onde eu estou montando aquela célula com 3 eletrodos. Aqui eu estou colocando o eletrodo de platina como eletrodo de trabalho, o eletrodo auxiliar de platina, e no meu eletrodo de referência eu tenho o eletrodo de prata, cloreto de prata aqui. Bom, eu quero construir uma curva de calibração, eu vou querer monitorar, por exemplo, ferrocianeto de potássio. Então eu vou fazer adições sucessivas de uma concentração conhecida de ferrocianeto de potássio e monitorar a corrente. Então, o que eu primeiro preciso fazer, se eu quero monitorar o ferrocianeto de potássio, eu preciso decidir qual potencial que eu vou aplicar entre o eletrodo de trabalho e o de referência. Então, para isso, eu vou utilizar o diagrama de Ladder. Aqui no diagrama de Ladder, no caso, a gente vai utilizar o diagrama simples. Aqui eu não tenho nenhuma sobretensão a levar em consideração, já que essa reação que a gente está monitorando aqui é uma reação rápida e reversível. Então, se qualquer potencial acima do valor de E0 que eu aplique, eu vou ter oxidações. Abaixo eu vou ter reduções. Então, se eu quero monitorar essa espécie química aqui, essa espécie química só vai sofrer um processo de oxorredução quando eu aplicar potenciais maiores do que o E0. Então, eu posso escolher, por exemplo, um potencial de 0,3 volts para aplicar entre o potencial do entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. Lembrando aqui que a gente já está com o potencial corrigido para o eletrodo de prata, cloreto de prata. Então, aqui eu apliquei 0,3 volts. Eu tenho aqui também nessa célula eletroquímica o eletrólito suporte, já que a gente precisa colocar aqui o eletrólito suporte para ele realizar o processo de migração e a gente não ter a corrente só sendo governada pela difusão. Então aqui eu tenho ele numa concentração 100 vezes mais concentrada do que as adições que eu vou estar fazendo. Então, na amperometria, a gente está monitorando a corrente então, entre o auxiliar e o trabalho que está aqui. Então, com isso, o que eu vou estar fazendo é nesse potencial que eu escolhi, eu vou estar monitorando o processo de oxidação. Então eu vou ter correntes positivas. Então se eu levar isso daqui em consideração aqui dentro do experimento, eu vou estar monitorando a corrente em função do tempo. Só que aqui eu vou só descrever o que vai acontecendo no sistema com relação ao tempo que a gente está, para cada uma das adições que a gente está fazendo. Então, no começo do experimento, antes de eu fazer qualquer adição no sistema, eu só tenho corrente capacitiva do carregamento daquela dupla camada elétrica. Eu já posso deixar o sistema em agitação, então a gente só tem o carregamento da dupla camada elétrica.
Como eu estou num potencial fixo, esse carregamento da dupla camada elétrica, depois que ele carrega a dupla camada elétrica, essa corrente cai rapidamente, mas a gente está num processo onde a gente está agitando o sistema, então a gente tem um processo convectivo, então a gente tem o ruído aqui no sistema, e eu vou fazer a primeira adição aqui então no sistema. Então eu vou lá com a minha micropipeta, adiciono uma solução padrão de ferrocianeto de potássio, e quando eu faço isso, o que vai acontecer? A concentração do ferrocianeto de potássio vai aumentar, então eu vou ter uma espécie eletroativa, estou num potencial onde ela pode se oxidar, então a corrente vai aumentar e ela vai atingir um valor de estado estacionário, já que a gente está no sistema aqui onde a gente tem agitação, e vai ter o ruído ainda do sistema, já que essa agitação não é constante, não é regular, no caso, ela é constante, mas não muito regular. E a partir daí eu vou fazer uma nova adição. Então se eu fizer uma nova adição aqui, a corrente vai aumentar e com a mesma altura desse primeiro degrau que a gente tem aqui. Faço uma nova adição, a corrente aumenta de novo. E se eu fizer adições sucessivas, esse processo vai acontecendo sucessivamente. Então, o que vai começar a acontecer? A altura com que aumenta essa corrente aqui é proporcional à concentração. Se eu dobrei aqui a concentração, ela dobra. Se eu tripliquei, ela está triplicando o valor. Se eu quadruplicar, a mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, se eu monitorar essas alturas aqui e construir um gráfico agora que é corrente por concentração do ferrocianeto que a gente está adicionando no sistema, então lembrando que o que eu estou adicionando naquela pipeta que a gente tem, naquela micropipeta é uma solução padrão de ferrocianeto de potássio, eu vou ter que para cada valor que eu adicionei, então digamos se for 1 milimolar, 2 milimolar, 3 milimolar e 4 milimolar, eu vou ter valores da concentração da corrente aumentando, e aqui eu consigo construir uma curva de calibração. Então, se eu pegar uma amostra desconhecida numa célula que eu não tenho ferrocianeto de potássio e fizer a adição, eu vou poder pegar aquele valor obtido de corrente que a gente tem no sistema e interpolar nessa curva e descobrir a concentração na amostra. Então é assim que a gente faz para utilizar a amperometria como um método direto. Eu calibro o meu sistema com soluções, construo a curva de calibração do meu sistema e depois pego a minha amostra desconhecida, adiciono no sistema e interpolo na curva de calibração. Então esse é um método relativamente simples que a gente consegue fazer para detectar, utilizar a amperometria aqui, no caso, para esses métodos diretos onde a gente faz o uso de uma curva de calibração. Um exemplo de amperometria utilizada comercialmente é no caso dos glicosímetros, então onde a gente monitora a concentração de glicose no sangue. Então esses dispositivos podem ser colorimétricos e também podem ser eletroquímicos. A gente fura o dedo, pega uma gotinha de sangue e coloca na lanceta que vai ser inserida dentro do dispositivo que vai monitorar a glicose. Essas lancetas que a gente tem aqui, eles são sistemas onde a gente tem aqui 3 eletrodos, tem um eletrodo de carbono, tem um outro eletrodo de carbono que está aqui no sistema. Então tem aquela célula de 3 eletrodos. E tem um eletrodo de referência, por exemplo, que está sendo colocado aqui no meio, que é um eletrodo, que é um filme de prata recoberto com cloreto de prata. Existem diferentes estratégias para fazer isso. Então aqui eu tenho um eletrodo que é de prata, cloreto de prata que é o meu eletrodo de referência. Aqui eu tenho um eletrodo de carbono. E aqui eu tenho um contra-eletrodo que é um eletrodo de carbono, já que essas lancetas são descartáveis, a gente utiliza uma única vez para cada medida. Aqui em cima, a gente tem uma membrana que é justamente para filtrar outros interferentes do sangue no sistema, então a gente tem aqui uma membrana. Essa membrana tem um lugar onde a gente coloca a amostra de sangue, que está aqui, então só colocando essa membrana sobre os eletrodos. Um dos eletrodos, que é o eletrodo de trabalho, no caso, que a gente tem aqui, de carbono, ele tem a enzima glicose oxidase. Então, a gotinha de sangue é colocada aqui, ela é filtrada por essa membrana, ela encontra um eletrodo de trabalho que está aqui no sistema, então a solução preencheu toda essa célula eletroquímica que a gente tem aqui. Aqui a gente tem, só para destacar, o outro eletrodo auxiliar. Quando ele encontra esse eletrodo que está modificado com a enzima glicose oxidase, a glicose, a beta-D-glicose, ela é convertida na presença do oxigênio para peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio é uma substância eletroativa no sistema.
O peróxido de hidrogênio pode sofrer, por exemplo, uma oxidação, indo para oxigênio, mais 2H+, mais 2 elétrons. Então, nessa célula eletroquímica que está aqui, em cima desse eletrodo está sendo formado peróxido de hidrogênio. Quanto mais glicose tiver, mais peróxido de hidrogênio tem. Então, aqui já dá para encontrar a relação importante que a gente quer aqui. Então, se o sistema foi calibrado, então ele estou aplicando uma diferença de potencial onde essa reação química está ocorrendo, o que vai acontecer é que quanto mais glicose eu colocar no sistema, mais desse processo de oxidação vai acontecer. Então, se eu calibrar o sistema que a gente tem aqui, então a gente vai ter aqui concentração de glicose, e aqui corrente. Essa corrente é responsável por monitorar a oxidação do peróxido de hidrogênio. Se eu não tenho nada de glicose, eu tenho zero de corrente. Quanto mais glicose eu for adicionando, maior é o valor de corrente. Então assim, eu tenho uma curva de calibração que é armazenado dentro da memória daquele glicosímetro. Quando a gente coloca a gotinha de sangue aqui nessa região, ela é filtrada, encontra a glicose oxidase, converte para peróxido de hidrogênio, e esse eletrodo que está monitorando o peróxido de hidrogênio vai dar um valor de corrente. Essa corrente que está sendo produzida devido ao processo, de novo, de oxidação do peróxido de hidrogênio, é interpolada na regressão linear daquela curva de calibração, e aqui ele devolve o valor de glicose no sangue, que é o valor que ele marca no glicosímetro lá para a gente. Então, assim que a gente utiliza, por exemplo, comercialmente, a amperometria como um método direto para determinar, por exemplo, a concentração de glicose a partir de uma reação enzimática utilizando o sistema eletroquímico, que é muito utilizado, apesar da gente achar que não se usa muito eletroquímica para monitorar. Essa é uma maneira bastante prática de dentro da residência de uma pessoa monitorar a glicose facilmente utilizando um dispositivo eletroquímico. Bom, com isso eu espero ter mostrado para vocês exemplos de utilizar a amperometria tanto para titulações quanto para métodos diretos. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Se gostaram da aula, novamente eu peço para vocês darem um joinha aí no canal para fazer a gente produzir de novo mais conteúdo. E espero que a gente se encontre então para agora discutir na próxima aula a parte de bioamperometria. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.